Olá, boa tarde. Na maioria dos estados brasileiros, apenas profissionais da saúde e idosos que trabalham, os profissionais que estão na linha de frente da Covid-19, apenas esse grupo eles já conseguiram se imunizar. Mesmo assim, o Ministério Público do Trabalho está de olho em eventuais problemas que podem surgir quando as vacinas chegarem a todos os brasileiros e lançou um guia sobre a vacinação nas empresas. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Justiça realiza agora à tarde a audiência de custódia do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso em flagrante por violar a Constituição e praticar crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre cobrança para a instalação de antenas de telefonia. Para o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, o dispositivo questionado se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. E ainda, Ceará vai ter toque de recolher a partir de hoje para evitar a propagação da Covid-19. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou para hoje, às 2h30 da tarde, a audiência de custódia do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar está preso na Superintendência da Polícia Federal no estado. E vamos falar agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que vai funcionar essa audiência de custódia. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, primeiro eu vou explicar o que é essa audiência de custódia. É um instrumento que existe desde 2015 para preso em flagrante. Ele deve ser ouvido por um juiz que vai avaliar a legalidade da prisão. Na audiência, o juiz pode revogar ou manter a prisão ou ainda substituir por preventiva ou temporária. Bom, a audiência de custódia do deputado federal Daniel Silveira vai ser presidida pelo juiz Ayrton Vieira e realizada por videoconferência. Daniel Silveira está preso desde a madrugada de ontem na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira é acusado de violar a Constituição e também de praticar crimes previstos na Lei de Segurança Nacional por publicar um vídeo atacando ministros do Supremo Tribunal Federal e também incentivar atos violentos contra a democracia. A decisão do ministro Alexandre de Moraes da prisão do parlamentar foi referendada pelo plenário do STF no início da sessão de ontem, Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Bom, e também na sessão de ontem, os ministros deram início ao julgamento da ação sobre a chamada Lei Geral de Antenas. O julgamento está previsto para ser retomado hoje. A Procuradoria-Geral da República questiona um trecho dessa norma que estabelece regras gerais para a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. O julgamento analisa a constitucionalidade do artigo 12 da Lei 13.116 de 2015, conhecida como a Lei das Antenas. O dispositivo proíbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cobrança de contraprestação às concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e redes de telecomunicações. A Procuradoria-Geral da República, que propôs a ação direta de inconstitucionalidade, entende que a lei viola a autonomia dos entes federados, sacrificando a receita que poderia ser aplicada nos serviços públicos locais para fomentar atividades exploradas em regime de competição. Ao ver do Ministério Público, é assaz inteligente a ideia de racionalização da utilização de espaços e infraestrutura para o avanço das telecomunicações, mas isso não pode chegar ao ponto de a União liberar o uso de patrimônio estadual e municipal sem o pagamento da respectiva compensação financeira, que é paga da mesma forma a entes privados. Já para a Advocacia Geral da União, a vedação da cobrança por municípios e estados não afronta o Pacto Federativo, uma vez que a responsabilidade para a legislação e regulação do setor de telecomunicações é da União.
O advogado-geral da União caracterizou os serviços de telecomunicações como públicos e essenciais, o que garantiria tratamento diferenciado. Isso fica evidente com a atual necessidade, neste contexto pandêmico, de educação à distância, de realização de atividade de trabalho remoto. A própria realização dessa sessão por videoconferência, para dar alguns exemplos. Para o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, o dispositivo questionado se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O ministro destacou a necessidade de o Estado e a Anatel fixarem normas jurídicas que se voltem a uma prestação universalizada. O ministro, então, votou pela improcedência da ADI, ou seja, a norma questionada é constitucional. Essas previsões, ao meu ver, já deixam claro que o direito de passagem previsto na lei federal não representa qualquer tipo de aniquilamento da propriedade dos bens dos estados e municípios, já que a previsão abstrata da norma não impede que, em casos individuais, desde que comprovado o dano advindo da restrição significativa ao uso da faixa de domínio, seja pleiteada uma eventual reparação, seja em face da concessionária de telecomunicações, seja em face da própria União. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucional uma lei do Distrito Federal que regula corte de energia e telefonia por falta de pagamento. Por maioria, em sessão virtual, os ministros do Supremo consideraram inconstitucional a lei do DF que autoriza o corte de energia elétrica, telefonia fixa e móvel por falta de pagamento. A norma do Distrito Federal previa que a suspensão dos serviços só poderia ser feita após prévia comunicação e com atraso igual ou superior a 60 dias, e que o corte de energia e de água, por exemplo, não poderia ser feito nos fins de semana ou em véspera de feriado. E se isso acontecesse, o serviço deveria ser religado em no máximo 4 horas. No voto, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a lei impugnada, ao estipular regras sobre a suspensão dos serviços de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet, invadiu a esfera de competências do ente federal e esclareceu que a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Telecomunicações têm regras claras sobre a interrupção dos serviços por falta de pagamento. Barroso foi seguido pelos demais ministros. Bom, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele também autorizou o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, a retornar ao trabalho. O parlamentar estava afastado desde outubro do ano passado, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso permitiu que o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, volte a exercer o cargo, mas manteve o afastamento dele na comissão que discute a destinação de valores para o combate à pandemia da Covid-19. Em outubro do ano passado, o senador Chico Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal durante busca e apreensão com R$30 mil escondidos na cueca. Por isso, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu pelo afastamento do político. Logo depois, o senador se licenciou do cargo por 121 dias. O prazo da licença termina nesta quinta-feira. Chico Rodrigues é suspeito de fraude, dispensa indevida de licitações, de peculato e de integrar organização criminosa voltada ao desvio de recursos federais destinados ao combate da pandemia em Roraima. Ao analisar a situação do senador, o ministro Luiz Roberto Barroso levou em consideração que não há fatos recentes que justifiquem uma nova decisão de afastamento do mandato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afastou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu efeitos da reforma da Previdência de São José dos Campos. A norma questionada, ela estabelece, entre outros pontos, alíquotas de 14% para servidores ativos e inativos. Para o ministro Luiz Fux, a suspensão do artigo que previa aumento na alíquota teria potencial para causar grave prejuízo às contas públicas municipais. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que neto absolutamente incapaz, que esteve sob a guarda do avô, tem direito à pensão por morte do tipo vitalícia. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ garantiu direito à pensão por morte do tipo vitalícia a um homem com grave deficiência física e psíquica que era menor de idade e estava sob a guarda de fato do avô materno quando este morreu.
Os embargos foram interpostos pelo autor, representado por sua mãe, contra acórdão da 6ª turma do STJ, que deu provimento a recurso do INSS. A 6ª turma rejeitou o pedido de pensão por morte do segurado por concluir que o menor sob guarda deixou de ter direito ao benefício com a edição da Lei 9.528 de 97, que alterou a redação da Lei de Benefícios da Previdência Social. À época do julgamento, a 6ª turma ainda era competente para julgar matéria previdenciária. Nos embargos, a defesa alegou que os direitos fundamentais da criança e do adolescente são elencados na Constituição Federal com status de prioridade absoluta e, por isso, a regra previdenciária do Estatuto tem primazia sobre a previsão normativa em matéria de pensão por morte contida na Lei da Previdência Social. O ministro Raul Araújo, relator do caso, ressaltou no voto que as normas protetivas da criança e do adolescente previstas na Constituição e no ECA decorrem do princípio fundamental da dignidade humana e, por isso, deve orientar a interpretação e aplicação das normas jurídicas. O colegiado, então, reafirmou entendimentos recentes da primeira sessão, no sentido de que a legislação previdenciária deve ser interpretada em conformidade com o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários. A Corte apontou que este é o entendimento mais condizente com os direitos fundamentais reconhecidos pelo Brasil em favor das crianças e adolescentes com deficiência. Com o provimento dos embargos, foi determinado o reestabelecimento da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve parcialmente a sentença de pagamento da pensão por morte ao neto do falecido empregado aposentado da extinta Rede Ferroviária Federal. E no próximo bloco, o Ministério Público do Trabalho lança guia de vacinação nas empresas. Os detalhes em instantes. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. Até hoje, pouco mais de 5.500.000 brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. Estados e municípios ainda tentam atender a lista de prioritários. Apesar de o imunizante ainda demorar para chegar a todos os brasileiros, o Ministério Público do Trabalho se antecipou e lançou um guia sobre a vacinação nas empresas. O objetivo é evitar abusos. Ainda vai demorar um pouco para que a vacina contra a Covid-19 chegue a todos os brasileiros. A prioridade agora são os idosos, mais vulneráveis à doença. O Arlindo trabalha dentro de um hospital, mas como não está na linha de frente, ainda terá de esperar. Estou ansioso para a vacinação, eu acho que é muito importante sim. E como eu trabalho na parte operacional, inicialmente o pessoal que está na assistência, que são os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, vão ser vacinados primeiramente. E depois o pessoal da parte operacional. Então, sim, estou ansioso. Enquanto quem não tem prioridade espera, o Ministério Público do Trabalho tenta se antecipar e já preparou um guia com base nas recomendações da OMS, critérios epidemiológicos e logísticos para orientar os procuradores em casos de violações trabalhistas que envolvam vacinação no trabalho. Um dos pontos do guia é que a vacinação do trabalhador deve ser aplicada sem nenhum custo para o empregado. Na avaliação do Ministério Público, a vacinação é um direito-dever de patrões e funcionários e o direito coletivo se sobrepõe ao individual por vários motivos. A vacinação, embora não seja obrigatória, forçada, ela é compulsória e pode ensejar restrições a direitos individuais dos cidadãos e, inclusive, dos trabalhadores. Então, nesse contexto, o trabalho que foi feito, esse guia, ele tem a finalidade de orientar os procuradores e as procuradoras do trabalho no Brasil inteiro, no sentido de trazer maiores informações sobre a questão técnica da vacinação e sua repercussão jurídica
nas relações de trabalho. Segundo o guia, a recusa justificada da vacinação por contraindicação médica por causa de alergia, por exemplo, não representa ato faltoso e o patrão vai ter que reorganizar o trabalho para garantir a proteção coletiva e individual. Mas quando o trabalhador recusar a imunização sem uma justificativa clínica, o empregador poderá adotar medidas de trabalho à distância ou demitir o funcionário, se isso não for possível. É possível admitir, com base na Lei 13.979, no artigo 3º, em conjunto com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a compulsoriedade da vacina, é possível admitir a aplicação da sanção contratual prevista no artigo 482 da CLT, ou seja, a justa causa por descumprimento de uma ordem tecnicamente fundamentada, ou seja, descumprimento de uma ordem de saúde coletiva prevista nos documentos de saúde e segurança do trabalho da empresa. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada Laura Lanzer Bloemer. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Bom, com base na reportagem, nós observamos que esse assunto é um tema sensível que gera dúvidas ainda das duas partes, né? De algumas empresas, trabalhadores. Essa recomendação, essa cartilha, esse documento foi importante? Essa antecipação do Ministério Público, como é que a senhora avalia? Com certeza, porque as empresas estão numa situação de bastante dúvida agora de o que fazer, como lidar com esse assunto em relação aos empregados, e essa cartilha veio auxiliar justamente nisso, para fazer com que as empresas tenham um pouco mais de segurança nas medidas que elas podem e que elas devem tomar em relação à segurança e à saúde dos seus empregados. O que a senhora destaca em relação à obrigatoriedade da vacina? Nós tivemos uma orientação julgada do Supremo Tribunal Federal, né, porque na semana passada e nos últimos dias esse assunto veio à baila, o Supremo se posicionou. Esse é um ponto importante para que os trabalhadores tenham atenção, que quando há risco para a coletividade não tem jeito, a obrigatoriedade vai falar mais alto. Sem dúvida. A decisão do STF veio justamente corroborar essa posição que já era majoritária na jurisprudência, na doutrina, de que vale, né, em primeiro lugar, o bem coletivo, ou seja, a liberdade individual ela é sobreposta sobre a coletiva. Então, da mesma forma, a segurança da coletividade se sobrepõe à do individual. Essa decisão do STF é muito importante, com certeza, porque dá uma segurança maior para as empresas e também já guia os empregados no sentido de que, de fato, a obrigatoriedade pode ser exigida deles na relação de trabalho. Agora, claro que cada caso é um caso, nós vimos na reportagem também que trabalhadores podem se negar se tiver algum risco, né? Se tomar vacina, alguma alergia, por exemplo, foi o que nós ressaltamos ali. Então, não é vincular a demissão por justa causa, ela não é automática. Não, ela não é automática. Cada caso ele vai ter que ser analisado bem criteriosamente pela empresa, ou seja, uma recusa injustificada é algo sério, né, com que o empregado tem que se preocupar. Mas se a recusa tiver uma justificativa, então a empresa tem que ficar atenta a analisar cada caso isoladamente para verificar qual o motivo da recusa e se ela é de fato injustificada ou se ela é justificada. Se for uma recusa justificada, a empresa vai ter que analisar a melhor forma de lidar com isso, por exemplo, no caso de um empregado que tem alergia a algum componente da vacina. Ampliando um pouquinho o assunto, se o trabalhador observar que a empresa não está atenta aos procedimentos, aos protocolos de segurança, esse trabalhador ele pode procurar quem, o que fazer? Bom, primeiramente a gente recomenda que ele procure seu superior hierárquico, o RH da empresa ou até a direção da empresa, e se esse caminho for ineficaz, então ele pode procurar o sindicato de classe, ele pode procurar até algum membro do Ministério Público do Trabalho, né? Buscar de fato uma forma de resolver para buscar a sua própria proteção. O direito do trabalho precisou se adaptar, né, a essas novas realidades, o judiciário, enfim, nós estamos, imagino que construindo ainda uma jurisprudência em torno do que
certamente virá pela frente. Me refiro a litígios nesse ambiente corporativo. O que a senhora destaca em relação à saúde do trabalhador, a atenção que trabalhador e empresa devem ter? A empresa deve sempre prezar pela utilização dos equipamentos de proteção individual. No caso do coronavírus, com certeza, né, a máscara, que é obrigatória. Deve orientar os seus empregados tanto na utilização da máscara quanto do álcool em gel, todas as proteções, né, para que garanta a saúde de todos os empregados, porque isso é uma responsabilidade da empresa. O empregado deve prezar pela sua própria saúde, utilizando os equipamentos de proteção, utilizando os meios que a empresa disponibilize para ele de garantir a saúde de todos. E para que a gente mantenha a maior quantidade de empregos, porque com certeza não é a intenção das empresas perder nenhum empregado em razão de vacinação ou de proteção individual, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver a seguir, para conter a Covid-19, começa hoje o toque de recolher no Ceará. As informações no próximo bloco. Não é possível falar da Constituição Federal sem cair em algum lugar comum. Mas o lugar comum muitas vezes é importante para reforçar ideias ainda mais importantes. A Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição é o lugar onde se encontram os direitos e garantias fundamentais, os valores maiores do Estado-nação brasileiro. A Constituição é literalmente a Bíblia do direito brasileiro. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Terceira Parcela. A ação tem como objetivo combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial em 4 estados. A suspeita é que criminosos usavam recursos do auxílio emergencial de pessoas que não tinham solicitado ajuda para pagar boletos. E desde cedo estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão em 39 municípios de Minas Gerais e 7 mandados de busca e apreensão nos seguintes estados, na Bahia, Tocantins e Paraíba. Bom, o Ceará vai ter toque de recolher a partir de hoje para evitar a propagação da Covid-19. A decisão foi anunciada pelo governador após uma reunião com representantes dos 3 poderes no estado e profissionais de saúde. Quem tem os detalhes e traz agora ao vivo para a gente é o repórter João Fagundes. Olá, João, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a quem nos assiste. Bom, pelo decreto, ficam proibidas de circular. As pessoas estão proibidas de circular das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Nesse horário, só podem sair de casa, só podem sair pelas ruas profissionais de serviços essenciais, como da saúde e da segurança. O governo do Ceará também estabeleceu um horário para o lazer. Nas praias, nas praças e calçadões, por exemplo, só é permitida a circulação de pessoas todos os dias até às 5 horas da tarde. O comércio, em dia útil, fecha às 8 da noite e no fim de semana também às 5 da tarde. O controle nas rodovias também é especial. Só pode sair e entrar de Fortaleza, por exemplo, quem estiver viajando a trabalho ou por motivo de saúde. Essas medidas foram adotadas depois de um forte aumento dos casos de Covid no Ceará nos últimos meses. Em setembro, por exemplo, 19 pessoas estavam internadas em leitos de UTI. Agora, em fevereiro, quase 700 pessoas ocupam as UTIs do estado. E no mês passado foram registradas 393 mortes pela Covid-19 no Ceará. Rafaela. Ok, João, obrigada mais uma vez pelas suas informações. Bom, e falando no aumento de casos de Covid lá no Ceará, o Ministério Público Federal no Ceará entrou com uma ação na Justiça para obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a União a exigirem o exame de Covid-19 para passageiros e tripulantes em voos nacionais. O Ministério Público Federal pede na ação que antes de embarcar em qualquer voo nacional, o passageiro seja obrigado a apresentar o exame negativo para a Covid-19. O teste tem que ser o PCR, que colhe a amostra nasal e deve ter sido feito até 72 horas antes da viagem. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de infectados pelo coronavírus aumentou em várias regiões. Nos últimos 15 dias,
a média diária de mortos pela doença tem ultrapassado 1.000 casos. Com isso, vem a preocupação com a circulação de pessoas entre os estados. A ação, direcionada à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, deve ser analisada pela Justiça nos próximos dias. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.